Comentário pessoal e resumo do livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, de Gregory Friesel. Introdução. A oração é o coração do relacionamento do crente com Deus. Não tem como você conseguir evangelizar, trabalhar na igreja, ter fé, vencer as tentações, se encher do Espírito Santo sem orar, sem estar perto de Deus. João 15, verso 7 nos diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esse permanecer aí é o relacionamento. Amada irmã, pense nisso. Se sua vida de oração é inconsistente e fraca, o seu relacionamento com Deus está do mesmo jeito, inconsistente e fraco. Mas calma, em nome de Jesus, isto vai mudar, amém? Um dos objetivos deste livro é ajudar você a entender plenamente e experimentar uma vida de oração dinâmica, ativa, operante. E quando isso acontecer, você vai experimentar algumas coisas que eu vou citar aqui agora. Primeiro, vai experimentar uma clareza do que é mesmo uma vida de oração. Segundo, vai experimentar um entendimento bíblico com relação à oração. Terceiro, vai experimentar Cristo se tornando a fonte e o poder da sua vida de oração. Quarto, você vai experimentar motivação e confiança e mais desejo para desenvolver essa vida de oração. 5. Vai experimentar um conhecimento bíblico prático e uma oração poderosa se desenvolver. E o tão desejado e necessário relacionamento pessoal com Cristo. Uau! Muito bom! E para você, mulher amada por Deus, que se desculpa aí, ai, meu tempo é muito corrido, as crianças não deixam eu ter esse tempo com Deus e etc. Pode parar, porque Jesus não parava quieto, às vezes nem comia, e ele não deixava por nada de ter o seu tempo com o Pai. E tem mais, ele não quer o seu tempo que restou não, viu? Ele quer o melhor tempo, o primeiro tempo do teu dia de preferência, de cada dia, só para ele. O que diz Mateus 6,33? Busquem, e olha que isso aí é um imperativo, viu, amada? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mas não é para ser peso, não. É para ser prazeroso. Peça a Deus por desejo e capacidade para você sair de uma prática de oração superficial, fria e religiosa. Aprendendo a ver a oração do ponto de vista de Deus. Primeiro, pare de ver a oração somente como um meio de pedir pelas suas necessidades. Só se for, pelas necessidades espirituais, aí pode. De uma vez por todas, amada, guarde isso. A oração é o meio principal pelo qual nos aproximamos de Deus. Para pedir? Não, calma. Para conhecê-lo, para adorá-lo, para comunhão e para experimentarmos transformações em nossas vidas. Vamos ver agora o que você vai ganhar, isso mesmo, ganhar com uma vida de oração dinâmica. O que Deus quer que você obtenha através da oração eficaz, eu vou citar agora, são os benefícios de uma vida de oração. Primeiro benefício,
seu relacionamento com Deus se tornará muito mais real e pessoal. Mateus, capítulo 2, versículo 17, nos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Em João 17, versículo 3, nos diz: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Por que você casou com seu marido? Vamos aqui pensar. Casaria se não tivesse tido um tempo de namoro e noivado? Você casaria? E o que foi que aconteceu neste período de namoro e noivado que te fez casar com ele? Vocês se conheceram e este conhecimento trouxe o amor. Com Deus é assim também, amada. Pare de ficar falando que ama a Deus se você só fala com Ele uma vez no dia. Segundo benefício, você experimentará a verdadeira santificação. Através deste tipo de vida de oração, Deus encherá você radicalmente com sua própria santidade, pureza e seu caráter. Já pensou nisso? Você quer isso ou não, amada? Eu quero. Terceiro benefício. Jeremias 29, versículos 12 e 13 nos diz: então vocês chamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Você vai experimentar uma capacidade maior de ouvir a Deus. Então, se você, amada, anda dizendo aí que Deus não fala com você, não te ouve, será que não é você que não está o procurando de todo o coração? Você acha que tendo um períodozinho de oração de manhã no café ou à noite ao dormir com ele, você vai mesmo ouvi-lo? Quarto benefício, o poder espiritual de sua vida e ministério aumentarão significativamente. E para que este poder? Atos capítulo 1, verso 8, responde: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Resposta: poder para pregar a palavra, por exemplo. Para fazer a obra do coração de Deus, que é a evangelização e evangelismo e missões, para realizar o ministério que Deus te confiou. E para isso, precisamos ser poderosas guerreiras de oração. Quinto benefício, você experimentará um aumento drástico nas respostas de oração. João capítulo 15, verso 7 nos diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas o que há de tão difícil compreensão neste verso? Ele é bem claro. Agora, há condições para essa vida de êxito nas nossas orações. Vocês viram? Tem uns 2 sis aí. Se permanecerem em mim. Se minhas palavras permanecerem em vocês. Pois é. E o que é isso, minha amada, se não comunhão com Deus? Prática rigorosa de oração, tempo com a Bíblia, reconhecimento, confissão e arrependimento de pecado. É tudo isso. Faça o teste, eu te desafio. Sexto benefício, você experimentará um poder muito maior
para resistir às provações, tentações e ataques espirituais. O que nos diz a palavra de Deus em Efésios 6, 10 a 18? Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amada mulher de Deus, não se engane. Nós só conseguimos vestir e usar essa armadura com muita oração. E sem esta armadura, você e eu não conseguiremos passar por provações, nem vencer as tentações, nem vencer os ataques de Satanás. Cuidado! Tome uma atitude. Se você anda caindo sempre nos mesmos erros e não conseguindo vencer as tentações, é porque estás orando pouco. Reaja. 7º benefício: sua vida de oração ativa te levará a ganhar e a ver almas perdidas se rendendo aos pés do Salvador. Quando foi, amada, que você ouviu um bebê na fé chorar? Quando foi a última vez que você experimentou a bênção de ouvir alguém dizer: eu aceito sim Jesus como meu Salvador? Tem quanto tempo que a última pessoa foi à frente na sua igreja recebendo Jesus? E o pior, será que estamos preocupadas com estes perdidos? É só a oração que nos ajudará a termos a mesma compaixão de Jesus pelos perdidos. 8º benefício. Antes de citar este benefício, eu quero te perguntar uma coisa. Como está a tua igreja espiritualmente? Está animada, ativa e avivada? Se a resposta for positiva, ou dê um glória aí, amada, bem forte. Entretanto, se a resposta for não, o que você acha então que está faltando? Entra aqui o 8º benefício, que é: você descobrirá como orar eficazmente por avivamento e despertamento espiritual em sua igreja. Se você está pensando assim: Andréia, minha igreja está fria, o povo não quer orar, os cultos de oração só tem 2 ou 3. Minha amada, comece por você. Seja fiel e Deus vai honrar. Todas as obras e os planos de Deus sempre começaram com uma pessoa. Então, amada mulher de Deus, anotou aí todos os benefícios de uma vida de oração dinâmica? Você quer experimentá-los? Você só ganhará com isso, te garanto. Faça a prova. Comece ainda hoje sua jornada de uma vida de oração constante e dinâmica.
Deus está te esperando. Não se contente com nada menos. Vamos ver o que o livro fala sobre esse subponto. Oração poderosa? Isso é real? Existe mesmo? E euzinha aqui, posso experimentar isso mesmo? Amada de Deus, a oração poderosa é real, sim. E nosso Deus quer que você a tenha, sim. Mas saiba, você não a conquistará só com seus míseros 5 ou 10 minutos de oração diária, não, viu? Não. Também não precisa separar 12 horas do dia para orar. Deus sabe que você é ocupada. Comece com uns 30 minutos, 2 vezes ao dia, sem ficar olhando o relógio, pelo amor de Deus. Não, deixa fluir. Eu te garanto, em menos de uma semana, com esta prática que você já vai experimentar e vai ver muitas bênçãos em tua vida e também mudanças. Mas, Andréia, o que vou falar em todo esse tempo? Orar pelo quê? Falar o quê? Calma. Vamos falar sobre isso mais para frente. Nesse livro tem essas dicas. Logo você verá que 30 minutos, amadas, 2 vezes ao dia será muito pouco. Pare de se contentar com pouco. Deus te salvou para você experimentar toda a plenitude da sua presença diariamente. Você não quer isso, não? Eu quero. Outro objetivo deste livro é o seguinte: este livro não foi escrito somente para informação, mas para conduzir você e eu a uma jornada de oração com Deus de maneira prática. Nele, Deus vai desafiá-la e chamá-la para um relacionamento profundo com Ele. E lembre-se, você não vai aprender a orar simplesmente lendo ou ouvindo esse audiobook sobre oração, mas orando. É orando que se aprende a orar. Estou concluindo agora a introdução dele. Mas se você não guardar nada, mas guardou pelo menos que a oração é um relacionamento com Jesus, viva. É isso aí. Você pode continuar. Porém, antes de continuar, por favor, pare e peça a Deus o seguinte. Repita comigo. Deus, meu Pai, eu te peço que tu, através do que vou ouvir deste audiobook, revolucione minha caminhada, minha comunhão contigo, em nome de Jesus. Orou aí, amada? Pois é. Esta então será a primeira resposta de oração que você vai receber. Amém? Fim da introdução.